Pois bem, já há algum tempo eu gravei aqui um vídeo no qual eu listava os meus e as minhas poetas preferidos e preferidas. Caso você não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. Desde aquela época, alguns de vocês pedem que eu faça a mesma coisa, só que dessa vez voltado a romancistas e contistas. Visando então a atender, ainda que parcialmente, essa demanda, eu separei aqui 13 contos cuja leitura eu indico fortemente. Mas antes de tratarmos dos contos em si, é preciso que eu dê alguns recados. O primeiro deles, você há de perceber que meus óculos hoje estão refletindo um pouco mais do que o normal. Isso se deve ao fato de que nós temos aqui em São Carlos, e acredito que no estado de São Paulo de maneira geral, um sol maravilhoso, pálido e meio amarelado, sei lá eu, que claramente é um fruto do processo de destruição da Amazônia que nós estamos passivamente observando, e justamente por conta disso, então o sol hoje está batendo em um ponto muito específico do quarto que acaba refletindo aqui nos óculos. Eu espero que nenhum de vocês seja gravemente, se sinta gravemente lesado por conta disso, e, enfim, seus direitos de espectador e de espectadora. Espero que ninguém morra porque os meus óculos estão refletindo. E que todos nós continuemos aí a conversa. Pois bem, a segunda coisa que é preciso dizer aqui é que estes não são os meus contos preferidos, o que acaba permitindo que no futuro eu repita este tipo de vídeo. Terceira coisa, estes contos não estão de maneira nenhuma organizados de forma crescente com relação ao meu apreço por eles, o que significa que o primeiro conto não será necessariamente o que eu menos gosto e o último conto será necessariamente o que eu mais gosto dessa lista aqui. Muito pelo contrário, eu fui apenas aqui, enfim, indicando alguns textos dos quais eu gosto bastante, mas sem colocá-los em alguma ordem pré-estabelecida. Outra coisa que eu preciso dizer é que, ainda que eu saiba que eu vá, vez ou outra, incorrer em algumas coisas que são óbvias para quem me conhece, eu sempre busquei fugir desse terreno já conhecido, entende? Porque eu sempre procurei aqui pegar alguns contos que são mais negligenciados pelos leitores, para que assim a gente possa falar de textos que não entrariam facilmente nessas listas de melhores contos e coisas do tipo que você vê por aí, certo? Portanto, não necessariamente estes são os contos que eu prefiro desses autores aqui que eu vou mencionar. Outra coisa que é preciso que eu diga é o seguinte: como alguns de vocês que acompanham este canal há algum tempo sabem, eu sou uma pessoa, eu gosto de trapacear nessas listas e coisas do tipo. Os passarinhos hoje estão alegres. E como vocês já devem ter percebido também, eu sou uma pessoa pouco ortodoxa, digamos. Justamente por conta disso, alguns desses textos que eu escolhi aqui não são facilmente reconhecíveis como contos. E daí você vai me perguntar, ora, mas então por que você, ao invés de colocar 13 contos, não colocou 13 textos? Porque eu quis, meu caro e minha cara. Porque veja bem, eu acho que a literatura ela tem muito... Ela é um tipo de arte, como todo tipo de arte, na verdade. A arte é uma coisa transgressora. Então, eu acho que é preciso que nós transgridamos, vez ou outra, essa conjugação está correta? Imagino que sim. Que nós transgridamos, vez ou outra, algumas categorias que já estão consolidadas. Como, por exemplo, esta categoria, esse gênero que é o gênero conto. Eu acho que nós devemos, enfim, ampliar um pouco os nossos horizontes na condição de leitores e leitoras, e justamente por conta disso, movido por este ímpeto, é que eu acabei colocando aqui alguns textos que você, enfim, ficaria um pouco reticente em categorizar como sendo contos, mas ainda assim eu acho que podem ser lidos como contos, e é isso que vale ao fim e ao cabo, certo? Então, postos esses avisos, a minha primeira indicação consta em um texto que é pouco comentado de uma autora que é amplamente conhecida pelo público leitor, que é a Clarice Lispector, e o livro da vez é aqui A Via Crucis do Corpo,
que é um conjunto, uma coletânea de contos que ela publicou em 1974. E esse daqui é um livro pouco comentado, talvez porque ele seja um livro cuja temática principal é o erótico, né? Aqui nós temos vários contos que flertam muito com a pornografia. Isso é uma coisa muito interessante. Trata-se aqui de um livro que foi escrito sob encomenda. E logo na explicação, na nota de explicação que a Clarice coloca no início, ela diz em algum momento que sempre existe a hora do lixo. Uma pessoa leu estes contos e falou que eles eram um verdadeiro lixo. E daí a Clarice diz que é preciso contemplar a hora do lixo. Pois bem, ainda que eu não concorde que sejam lixos esses contos aqui, ainda assim eu entendo muito bem o que ela quis dizer. Pois bem, dentre os vários contos possíveis que eu poderia indicar aqui a vocês, eu escolhi um chamado Praça Mauá, que começa da seguinte maneira. O cabaré da Praça Mauá se chamava Erótica, e o nome de guerra de Luísa era Carla. Pois bem, aqui nós vamos ter então a relação entre esta prostituta chamada Carla e uma travesti chamada Celcinho. E uma coisa que eu acho muito interessante sobre a relação entre essas duas personagens é realmente o modo como essa travesti, chamada Celcinho, consegue construir uma feminilidade que é muito interessante e que diz muito respeito àquela rasura do sujeito que nós vemos bastante nas obras da Clarice Lispector. Eu, particularmente, prefiro a Clarice contista à Clarice romancista. Não sei qual é a posição de vocês com relação a isso. E eu acho que neste conto aqui ela consegue mobilizar em, sei lá, 2, 4, 5 páginas todas as questões, várias das questões que são próprias de sua obra. E uma dessas questões é justamente essa rasura do sujeito, esse sujeito que se vê ali diante de si mesmo. E a partir disso ele acaba reconstruindo uma identidade. Isso é uma coisa que nós temos ali, por exemplo, na Paixão Segundo H, que é um romance da Clarice publicado em 1964. Pois bem, e isso diz muito respeito também a essa figura da travesti, que, como diz lá o Rogério Skylab, é uma figura completamente contemporânea, porque consegue criar uma biologia própria. Isso é uma coisa muito interessante, e isso vai ser a força motriz deste conto aqui e das relações que se estabelecem entre essa travesti e essa prostituta, chamadas respectivamente Celcinho e Carla, né? Então é muito curioso observar como que a Carla acaba, enfim, se colocando diante desta figura que se constrói como mulher em um mundo tão machista. Pois bem, ainda falando da família Lispector, eu vou indicar aqui um conto que consta em Sangue no Sol, que é um livro publicado pela Elisa Lispector, irmã mais velha de Clarice. E o conto da vez chama-se A Chuva por Testemunho. Este daqui é um conto muito interessante. E eu só fui dar a devida atenção a ele muito recentemente, em uma das minhas inúmeras releituras aqui deste livro. Trata-se de um conto bem curtinho também, ele tem apenas 4 páginas, e fala da história de 2 sujeitos que trabalham em um seringal. E daí o que acontece? Um desses sujeitos um dia acaba matando este outro porque ele tem um acesso de loucura repentino. E é muito interessante o modo como a Elisa consegue construir esses 2 personagens e mostrar pra gente a loucura deste assassino, e acaba fazendo com que a gente pense, nossa, mas isso é uma coisa que é completamente verossímil, porque eu não sei quanto a vocês, mas eu penso muito sobre essa possibilidade de enlouquecer, e isso se torna palpável quando a gente lê contos como esse, que lembram muito contos do Edgar Allan Poe. O Poe, ele sempre tratava dessa questão da loucura, e isso vai estar presente, essa loucura temporária, o que é pior ainda, porque uma coisa é você simplesmente enlouquecer, outra coisa é você enlouquecer temporariamente, que é o que acontece com este personagem aqui. E daí, pensando na obra da Elisa, eu acho que trata-se de um conto muito interessante para que a gente conheça um pouquinho desta autora, principalmente
pensando na relação que se estabelece entre ela e o Poe. Então, se você aí gosta desses contos mais voltados para essa questão da morte, da loucura e etc., eu sugiro que você leia este texto aqui, porque é um texto curtinho, vai direto ao ponto, e enfim, justamente por conta disso, então, eu recomendo a leitura. Outro texto que também me lembra bastante coisa do Poe, sobretudo aquele conto chamado O Caso do Sr. Valdemar, ou alguma coisa do tipo, é um conto do Graciliano Ramos chamado Paulo, que está aqui neste livro dele chamado Insônia. Enfim, essa minha edição aqui já é uma edição bem antiga, da José Olímpio, datada de 1953. E Paulo é um conto do qual eu gosto bastante, mas ele é relativamente desconhecido. E ele vai falar justamente deste sujeito, é um narrador aqui, e é um conto que ele tem vários momentos em que você não sabe se esse narrador está acordado, se ele está sonhando ou se ele está delirando. Mas o fato é que este narrador está à beira da morte e diante desta sua condição, ele começa a se tornar uma figura estranha no próprio corpo, ou ele começa a perceber ali junto de si uma presença ameaçadora. Só que a gente percebe desde o início que essa presença não é nem um pouco natural. Tem algo de sobrenatural acontecendo e em todo momento você não sabe se este algo de sobrenatural se deve a algo sobrenatural mesmo, ou se tudo isso não passa de um delírio desse sujeito aqui que está nas últimas. E é isso que é o mais interessante em todo este conto. Trata-se de um conto bem curtinho também, ele tem, sei lá, 8 ou 9 páginas. E assim, desde o início a gente já percebe uma atmosfera incômoda, porque o conto começa da seguinte maneira: pedaços de algodão e gás amarelados de pus enchem o balde. Abriram todas as vidraças, e no calor da sala mergulho num banho de suor. Já me vestiram diversos camisões brancos que em poucos minutos se ensoparam. Não posso afastar os panos molhados e ardentes. As crianças estiveram a correr no chão lavado a petróleo. Retirem essas crianças. Então veja, quando o conto já começa falando para você, retirem as crianças da sala, você já percebe que algo de muito estranho irá acontecer. E Paulo não é apenas o narrador, digamos assim. Paulo é também esta presença inexplicável que vai se apossando deste ambiente, que é um ambiente absolutamente hostil e absolutamente incômodo. É um conto que gera um incômodo conforme você vai lendo, e justamente por conta disso eu recomendo a leitura, mesmo porque quando a gente pensa no Graciliano, a gente pensa, sei lá, no Vidas Secas e no máximo no São Bernardo. E agora no Angústia também, que está um pouquinho mais famoso porque foi pedido em vestibular e aquela coisa toda. E pouca gente se lembra dessa faceta contista dele. E dentre os inúmeros contos do Graciliano, eu acho que o Paulo é um dos meus preferidos. Pois bem, no começo deste vídeo eu falei para vocês daquela coisa toda da destruição da Amazônia e tal. E eu gostaria de recuperar isso ao indicar para vocês um conto do Inácio de Loyola Brandão chamado O Homem do Furo na Mão, que consta aqui neste livro chamado Cadeiras Proibidas. Pois bem, este conto ele parte de uma premissa muito simples, ainda que fantástica. Um belo dia, e era um dia completamente normal na vida deste personagem aqui, este sujeito começa a sentir uma coceira na mão, né? Esse personagem principal começa a sentir uma coceira na mão, e de repente ele olha para a mão, para a palma da mão, e ele percebe que surgiu do nada um buraco na palma da mão dele. E daí o que acontece? Acontece que a partir deste momento, a partir do momento que ele percebe que existe um buraco na palma da mão, e as outras pessoas também, a vida desse personagem começa a ir ladeira abaixo. E é muito interessante observar como que esse personagem acaba tendo de lidar com estas eventualidades. É um conto absolutamente kafkiano, tanto por conta do absurdo dessa situação, mas também por conta daquilo que acontece com este personagem. Você percebe que ele é vítima de algo muito maior. E daí o que acontece? Este conto, ele foi
escrito ali mais ou menos na época da ditadura, mais ou menos não. Ele foi escrito durante a ditadura militar, que é um tema sobre o qual eu já falei bastante aqui neste canal. E este conto deu origem a um romance do Inácio de Loyola Brandão, que eu li recentemente com os meus alunos, que é aqui O Não Verás País Nenhum, que já foi devidamente comentado aqui neste canal também. Então vou deixar o link para o vídeo onde eu falo deste romance lá embaixo. O que acontece? Acontece que se você pega aqui este conto e o início deste romance, você percebe que eles são muito parecidos. E neste romance aqui nós estamos falando de uma realidade brasileira completamente devastada, tanto em termos sociais quanto em termos políticos, culturais e ambientais. Sempre que eu leio este livro aqui, eu fico pensando nas várias coisas, não apenas do ponto de vista político, mas do ponto de vista ambiental mesmo. Sabe aquela coisa, crise hídrica em 2014, essas secas e agora essa coisa toda da Amazônia? Pois bem, tudo isso já estava presente aqui, porque neste livro a Amazônia virou um deserto, veja só vocês, e isso acaba tendo consequências drásticas para o Brasil, que acaba se dividindo e etc e tal. Veja lá o vídeo. Pois bem, outro conto que também foi escrito ali durante a ditadura e cuja leitura eu indico fortemente é aqui um conto da Hilda Hilst, que consta neste livro dela chamado Rútilos, que também já foi comentado aqui no canal. E o conto em questão é Lucas Naim. Este conto fala da história de amor entre esses dois personagens, quais sejam o Lucas e o Naim. Só que nós estamos falando de uma relação entre dois homens em um Brasil que é marcado profundamente pela homofobia. E isso terá consequências drásticas na vida destes dois sujeitos aqui. E eu não vou dizer mais nada, porque tudo que eu diga para além disso será spoiler. Mas assim, é um conto, é claro, Hilda Hilst sempre exige um pouco mais do leitor, mas eu acho que vale a pena você passar por essas exigências diante deste conto aqui. Na verdade, todos os contos deste livro são muito interessantes, mas este daqui eu acho que é um conto necessário hoje em dia. Ainda, infelizmente. Prosseguindo nessa toada da ditadura e etc., eu vou comentar aqui, eu vou indicar aqui para vocês agora um conto chamado Tio André, que consta aqui neste livro do Bernardo Kucinski, chamado Você Vai Voltar Para Mim e Outros Contos, que também já foi comentado aqui neste canal em 2 vídeos diferentes, e eu vou deixar o link para eles lá embaixo. Pois bem, Tio André fala da história então deste menino de 8 ou 9 anos que está indo com o pai visitar este tal desse tio André. O conto é quase inteiramente construído sob a perspectiva dessa criança que vê no tio essa figura heróica. Só que este tio André, ele é uma pessoa profundamente marcada pelo trauma, ou melhor dizendo, pelos traumas advindos da ditadura. Em uma época em que um torturador é louvado como um herói, eu acho que você ler um conto como esse aqui oferece para você uma outra visão da realidade. Enfim, eu acho que não tem mais o que eu falar sobre este conto e sobre a necessidade de ler contos como este no Brasil de 2019. Então, enfim, eu acho que vocês sabem que eu sou uma pessoa completamente... Eu vejo uma ligação muito clara, muito nítida entre literatura e política, e justamente por conta disso eu não poderia me esquivar aqui, passar ao largo dessas discussões. Para além de tudo isso, eu indico agora, e aí é que entra uma questão que vocês vão perceber, que eu estou indicando contos, mas não apenas contos, ainda que eu diga que tudo isso que eu vou indicar aqui agora para vocês possa ser lido como conto. E a indicação da vez é um capítulo do 2º volume dos Irmãos Karamazov, que é um romance do Dostoiévski que já foi devidamente comentado aqui neste canal. Eu vou deixar o link para uma playlist lá embaixo. Naquela playlist constam vários vídeos onde nós conversamos aqui sobre este romance. E o capítulo em questão chama-se O Diabo, o Pesadelo de Ivan Fyodorovich. O que acontece é o seguinte: os Irmãos Karamazov fala da relação que se estabelece entre 3 filhos e o pai deles. Um destes filhos é o tal do Ivan Fyodorovich aqui, que um belo dia
acaba tendo um encontro com o diabo. E é justamente deste encontro com o diabo que vai tratar aqui este capítulo. Já existe aqui neste canal um vídeo que eu fiz só sobre este capítulo. Eu vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Então, caso você não tenha visto, eu sugiro que você veja, porque quem sabe assim você se sente um pouco mais instigado a percorrer aqui essas páginas. Trata-se de um capítulo, ou de um conto, enfim, curtíssimo, né? Ele tem 22 páginas apenas, e é muito interessante você observar como o Dostoiévski consegue construir um diabo completamente curioso quando nós pensamos na tradição de representação dessa figura na literatura. E trata-se de um diabo muito perspicaz e, para além de tudo isso, trata-se de um conto absolutamente ambíguo, porque você não sabe se isso está de fato acontecendo, você não sabe se esse personagem, se o Ivan, está sonhando ou se o Ivan está delirando, porque a sanidade mental dele está profundamente comprometida por conta dos vários eventos que vão sendo narrados aqui neste romance. Evidentemente que eu indico o romance como um todo, mas este capítulo em particular me chama bastante a atenção. Pois bem, outro texto cuja leitura eu indico com veemência é um conto do Henrique Villa-Matas, que está aqui neste seu livro chamado Suicídios Exemplares, e o nome deste conto é Rosa Schwarzer Volta à Vida. Trata-se de um conto que fala sobre uma mulher que no dia em que está completando 50 anos, se vê diante de uma série de possibilidades de cometer suicídio. Então, são 6 vezes ao longo do dia em que ela pensa, olha, eu poderia me matar neste momento. Só que, diante das vicissitudes de sua vida, a Rosa é uma mulher que é completamente menosprezada pelos filhos e pelo marido, e diante disso ela pensa, bom, se eu me matar, talvez eu não faça falta a ninguém. Só que aí o que ela faz? No dia do seu aniversário de 50 anos, Rosa decide sair para fazer compras ela mesma, a exemplo do que aconteceu com Clarissa Dalloway. E no meio do caminho havia um bêbado no meio do caminho, assim como havia um cego no meio do caminho da Ana, lá do Conto Amor de Clarice Lispector. Então, se você gosta desses outros textos, eu sugiro que você leia aqui esse Rosa Schwarzer Volta à Vida. Mas a grande questão deste conto aqui não é simplesmente essa mulher passando por esse processo de redenção ao encontrar com este bêbado depois de sair para fazer compras no dia do seu aniversário. Não, a grande questão aqui é que essa mulher descobre que ela deve continuar vivendo justamente porque ela quer se matar, porque ela pensa o seguinte, que o suicídio é uma forma muito interessante de assumir as rédeas da própria vida, porque ela percebe, Rosa, que sempre foi uma mulher absolutamente passiva, percebe, diante dessa possibilidade de cometer suicídio, que ela pode decidir aquilo que ela vai fazer ou não. Ela pode, finalmente, tomar as rédeas da própria vida, e justamente por conta disso, então, trata-se de um conto muito interessante. Eu já comentei um pouquinho sobre este conto em um vídeo que saiu recentemente aqui no canal sobre o livro como um todo, então eu vou deixar se não me falha a memória e se as minhas contas estiverem corretas, este vídeo sobre os suicídios exemplares há de ter saído ontem aqui no canal. Então, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. E no vídeo eu vou explicar um pouco mais detalhadamente este conto aqui para vocês. Mas, em todo caso, eu indico fortemente que você o leia. Pois bem, a próxima indicação, eu já até perdi as contas aqui, mas enfim, a próxima indicação é o capítulo 11 do Bhagavad Gita. Vocês sabem que eu passei acho que 3 anos lendo aqui este livro. 3 ou 2, nem me lembro mais. E o nome deste capítulo 11 é A Forma Universal. Pois bem, do que fala o Bhagavad Gita? Ele conta a história do Arjuna, que é um guerreiro muito poderoso, que tem que enfrentar os primos, porque esses primos, que não são lá boa gente, esses primos querem dominar um determinado reino, para que assim eles consigam, enfim, subjugar as pessoas que ali vivem. E esses primos são pessoas assim absolutamente maléficas. O que acontece?
O Arjuna, então, sendo o guerreiro que é, ele tem que enfrentar esses primos. Só que acontece que ele tem que enfrentar os próprios primos. Ele está muito condoído com isso. E daí o que acontece? O Arjuna acaba recorrendo a uma entidade superior. E essa entidade superior é Krishna, que é um dos deuses ali da mitologia hindu. Pois bem, o que acontece? Acontece que o Arjuna e o Krishna começam a conversar de modo que o Krishna fala: olha, por mais que eles sejam seus primos, você nunca deve perder de vista que tudo o que nós temos diante de nós aqui não passa de um sistema muito intrincado de representações que no hinduísmo é chamado de Maya, né? O véu de Maya é aquele véu que nos impede de acessar a realidade tal qual ela é de fato. Como se fosse uma espécie de cortina de fumaça que permite que nós olhemos para o que está para além dela, só que ainda assim tudo fica um pouco embaçado. Pois bem, diante disso, então, o Krishna fala para o Arjuna: olha, você nunca deve desconsiderar isso e, portanto, você deve saber que esses seus primos só são seus primos diante desse sistema de representações. Portanto, você não vai estar cometendo um pecado muito grande, porque pecado maior seria deixar o mal sair impune. E é muito importante que nós nos lembremos disso sempre nas nossas vidas. E no capítulo 11, que é o meu capítulo preferido aqui do Bhagavad Gita, o Krishna vai revelar a sua forma universal, que é o nome deste capítulo, ao Arjuna. Você consegue encontrar este capítulo muito fácil na internet, tá? Mas enfim. E é muito interessante nós contemplarmos junto com Arjuna essa forma universal de Krishna, porque essa forma abarca tudo aquilo que é vivo de uma maneira absolutamente orgânica. Então, dentro de Krishna, né, Krishna é formado por tudo aquilo que existe. E é muito bonito observar como tudo isso vai sendo descrito ao longo deste capítulo 11 aqui. É um capítulo que nessa minha edição aqui ele é um pouquinho grande, mas porque essa minha edição ela é comentada, aí você tem o texto em sânscrito, você tem a transcrição, depois você tem a tradução, você tem o comentário, blá blá blá. Mas ainda assim, é um texto bem curtinho, é um capítulo bem curtinho, porque ele tem apenas, deixe-me ver aqui, ele tem 55 versos apenas, então é muito, muito rápido de você ler aqui este capítulo, e é muito interessante observar como que este Deus aqui acaba sendo representado. Enfim, então, literariamente falando, trata-se de um texto muito, muito interessante e que coloca para a gente a questão de qual é o limite entre a palavra ficcional e essa palavra mística que acaba sendo utilizada aqui para descrever essa entidade. E justamente por conta disso, então, eu indico mais este conto para vocês, que é o capítulo 11 do Bhagavad Gita. Pois bem, próxima indicação é aqui um conto que eu li recentemente e que consta neste livro da Verônica Stiger chamado Gran Cabaré de Menzal. Enfim, e o nome deste conto é Cubículo. E eu vou dizer assim, o mínimo possível sobre este conto, porque ele é um conto muito interessante e é um conto bem curtinho. E ele parte da seguinte premissa: um casal decide se mudar. Só que por conta de uma série de questões, eles têm de se mudar para um lugar cada vez menor e, ao fim e ao cabo, eles acabam tendo de se mudar para o cu de um amigo deles. E assim, é muito interessante. Então veja, só por isso você já fica assim com a pulga atrás da orelha, não é? E é muito interessante ver como que a Verônica Stiger explora essa temática completamente absurda ao longo deste conto. É um conto bem curtinho e é muito engraçado, né? A Verônica ela tem um humor muito peculiar, digamos assim. Enfim, e existe aqui um momento, eu estou procurando, mas eu não estou... Achei. Existe aqui um momento em que o narrador diz o seguinte: não tinham mais como interromper o impulso que haviam dado para sair do encanamento e, como consequência, os dois e seus notebooks
entraram com tudo no cu do amigo. E daí, a partir disso, você tem a mudança destes dois personagens. E é muito engraçado como tudo isso acaba se desenrolando aqui. Trata-se de um conto com uma temática sui generis, digamos, né? Uma temática pouco comum na literatura brasileira, mas ainda assim eu acho que vale a pena você conhecer. Eu só não sei se esse livro é facilmente encontrado, porque ele era publicado pela Kozak Naif. Próxima indicação é um conto do Walter Ugumãe, que consta aqui neste seu livro chamado Contos de Cães e Maus Lobos, que, salvo engano, foi publicado recentemente pela Biblioteca Azul aqui no Brasil. Essa minha edição aqui é uma edição portuguesa. Em 2016, eu acho, eu fiz um vídeo aqui sobre este livro, eu vou deixar o link para ele lá embaixo. E aí agora, então, aproveitando que este livro foi publicado agora aqui por uma editora brasileira, portanto está mais fácil de ser encontrado, eu vou indicar a vocês um conto chamado Quatro Velhos. É um dos últimos contos aqui reunidos e ele vai falar então da história destes dois casais de velhinhos. Um casal mora em uma casa que fica à beira de um precipício, enquanto o outro casal mora em uma casa que fica do lado de uma igreja. O que acontece? Acontece que esses dois casais sempre viveram ali na mais profunda paz e harmonia, até que um belo dia eles discordaram sobre uma trivialidade do cotidiano, que era: nós vamos fazer o jantar de Ano Novo na sua casa ou na minha. A partir disso, você começa a perceber que a relação entre essas quatro pessoas, entre esses quatro velhos, sempre foi uma relação muito tensa, ainda que eles sempre tentassem ali adotar a política da boa vizinhança, digamos. E essa coisa que nasce de maneira absolutamente trivial, como um jantar de Ano Novo, começa a ganhar proporções cada vez maiores, chegando inclusive a tocar, ainda que de maneira tangencial, na concepção que esses dois casais têm de Deus. Porque um casal sempre vê Deus como uma coisa muito espetacularizada, uma vez que esse casal mora ali do lado da igreja, enquanto que o outro casal, que mora ali na beira do precipício, vê Deus como uma coisa muito ampla, como uma coisa muito mais próxima do que nós temos aqui, por exemplo. Então aí eu sugiro que você leia esses dois textos em sequência. Porque esse casal que mora ali na beira do precipício tem acesso a uma parcela muito maior do que a realidade. Então eles têm uma visão muito mais ampla do que é Deus, e isso acaba, enfim, apimentando um pouco mais essa tensão entre esses dois casais, e justamente por conta disso, então, eu indico este conto do Walter Ugumãe. Tratando ainda dessa coisa toda, de visões diferentes do que seja Deus, eu vou indicar para vocês um texto do Alberto Caeiro, que é um dos heterônimos do Fernando Pessoa. E este texto ficou muito conhecido na voz da Maria Bethânia, que o gravou como sendo lá o poema do Menino Jesus. E, enfim, eu tenho aqui essa edição com a obra poética reunida do Fernando Pessoa. É claro que aqui não consta tudo, mas ainda assim nós temos grande parte da produção desses heterônimos. E o poema do Menino Jesus fala justamente da história deste sujeito que um belo dia acaba tendo um sonho, e neste sonho ele vê Jesus descer do céu à terra, e a partir disso ele começa a ter uma convivência cada vez maior com este menino Jesus. O que acontece? Acontece que este poema, que eu estou indicando aqui para vocês como conto, porque eu acho que ele funciona muito bem como conto, ele oferece uma visão completamente objetiva do que seja aquilo que é fora da objetividade possível, que é o metafísico. Então aqui nós temos o auge da filosofia do Alberto Caeiro, porque o Alberto Caeiro, não é à toa que ele diz que o olhar dele é nítido como um girassol, em outro poema aqui, porque ele adota uma postura que é a postura da objetividade. Então, essa objetividade é tanta que acaba abarcando mesmo aquilo que foge da esfera do mundo físico.
Então é uma objetividade que alcança inclusive esse aspecto mais metafísico da existência, e tudo isso vai estar presente aqui quando nós pensamos na relação entre este eu lírico aqui e esse menino Jesus que acaba descendo à terra, mas era outra vez humano e menino, a rolar e a brincar pela erva e etc e tal. Então, enfim, trata-se de um texto que é um dos meus preferidos aqui, deste que é o meu heterônimo preferido do Fernando Pessoa, e justamente por conta disso, então, eu recomendo fortemente. Então veja aqui, novamente, eu sugiro que você leia aqui estes 3 textos em sequência, porque daí você tem essa multiplicidade de visões sobre o que é a transcendência, digamos. Encerrando aqui com chave de ouro essa minha lista de indicações de 13 contos, está um texto do João Guimarães Rosa, que consta aqui em Sagarana e que tem por título São Marcos. Acredito eu que este seja o meu texto preferido deste autor. E se não for o caso, certamente ele está ou em segundo ou em terceiro lugar, não sei muito bem. Mas enfim, talvez o que mais me chame a atenção em São Marcos seja mesmo toda a ambiguidade que o Guimarães Rosa conseguiu colocar aqui na voz deste narrador. A começar, por exemplo, pelo fato de que nós não sabemos ao certo qual é o nome dele. Ele dá aqui 2 possibilidades de nomes, mas ainda assim, essas 2 possibilidades de nomes não identificam diretamente esse sujeito. Daí você vai ter que ler o texto para poder exatamente saber como é que isso acontece. Mas enfim, este narrador aqui, ele mora em um lugar chamado Calango Frito, e um belo dia ele acaba fazendo uma brincadeira de mau gosto com um morador ali da região, que se chama Mangalô. Só que este morador ele tem a fama de ser um feiticeiro. E daí o que acontece? Acontece que este feiticeiro acaba jogando um feitiço no narrador aqui, e por conta desse feitiço, esse narrador fica cego temporariamente. Mas o mais curioso é o seguinte, este narrador sempre bateu no peito para falar assim: eu não acredito, eu sou uma pessoa descrente, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ele é muito supersticioso, como essa pessoa que vos fala. Eu também não acredito em nada, mas ainda assim eu, enfim, não acredito, mas desconfio, entendeu? E daí o que acontece? É muito interessante observar como que essa ambiguidade da identidade deste narrador acaba aparecendo mesmo nesses outros aspectos da vida dele, o que é uma coisa muito interessante. Mas enfim, e nisso tudo, por conta de toda essa questão da feitiçaria e etc e tal, existe todo um caráter popular a essa narrativa que já aparece desde a epígrafe, que é na verdade uma cantiga de espantar males, como é dito aqui por essa indicação do próprio Guimarães Rosa. Então é muito interessante como que ele consegue aliar essa questão popular a essa questão da identidade de modo absolutamente ambíguo e trazendo ainda toda essa questão de uma crença que também é uma crença popular nas mandingas, nas feitiçarias e coisas do tipo. E daí o que acontece? Acontece que, apesar de ser descrente, a primeira coisa que este narrador faz quando percebe que ficou cego é ir procurar esse tal desse feiticeiro, porque ele sabe que tudo isso está acontecendo por causa de um feitiço. Então veja, por mais que ele seja descrente, ele acredita em feitiçarias, né? Então, enfim, isso para mim diz muito respeito, não apenas ao personagem, não apenas a mim, mas ao brasileiro de maneira geral, né? Então é bem interessante observar como que se dá a interação entre este personagem aqui e todas essas crenças populares que vão sendo articuladas ao longo deste conto. Não é um conto muito curto, mas ainda assim é um conto que eu indico bastante, porque quando as pessoas falam aqui de Sagarana, geralmente elas lembram mais lá da Hora e a Vez de Augusto Matraga, porque é mais cobrado em vestibulares, etc. E se esquecem do resto do livro. Então, assim, eu indico fortemente que você leia aqui São Marcos, que, como eu disse para vocês, consta ali na minha lista de preferências
quando o assunto é João Guimarães Rosa. E enfim, é isso. Estas foram as minhas 13 indicações de contos para vocês, mais a menção honrosa lá ao romance do Inácio de Loyola Brandão, mas enfim. E é isso. Se vocês quiserem, eu faço mais vezes esse tipo de vídeo. Mas é claro que para isso vocês precisam dizer lá nos comentários para que eu fique sabendo que vocês gostaram desse conteúdo, certo? Digam lá embaixo também, caso vocês não tenham gostado desse vídeo. E é claro, deixem as suas recomendações lá embaixo. Façam também aí a sua lista de 13 contos, que não precisam necessariamente ser contos, lá embaixo, para que a gente possa, enfim, criar essa grande antologia de contos, né? Não precisa necessariamente ser de literatura brasileira, porque assim a gente vai compartilhando essas nossas experiências de leitura também, certo? É isso então. Se você está inscrito neste canal, muito obrigado pela sua inscrição. Caso não esteja inscrito, considere se inscrever por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. E caso não tenha gostado, deixe lá embaixo o porquê de não haver gostado, o que eu posso melhorar aqui nesta minha performance, certo? É isso então, um amplexo para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!